Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre citologia. Vamos lá? Então, para a gente começar, a gente vai entender primeiro como é que a gente consegue enxergar sobre a citologia. E aí vocês podem ver na imagem a representação de um microscópio juntamente com uma célula. Então, o que possibilita o nosso estudo das células e todas as suas partes integrantes vai ser aí esse instrumento tão importante. Claro que essa imagem que está sendo mostrada para vocês, ele não retrata o microscópio atual, porque esse, na verdade, é um dos primeiros microscópios criados. Mas ainda assim, apesar de muito simples, ele foi fundamental para que nós pudéssemos visualizar todas as estruturas e entender melhor o funcionamento das células como a gente entende hoje. Então, foi graças ao desenvolvimento da microscopia que nós conseguimos enxergar essas partes tão pequenas que somente os nossos olhos não são capazes de visualizar. E aí, com o avanço dessa microscopia também, a gente vai entender como é que a teoria celular ela tem base para ser aceita como verdade. Então, para a gente entender um pouquinho mais desse assunto, a gente vai ver agora aí, primeiro, o que seria essa teoria celular. Na teoria celular, nós temos esses 4 princípios. Qual que seria o primeiro? Todos os seres vivos são constituídos por células. Segundo, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Terceiro, novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através de um processo que chamamos de divisão celular. E por último, e não menos importante, a célula é a menor unidade da vida. O que eu quero dizer com todos esses princípios aí da teoria celular? O primeiro dele diz para vocês que todos os seres vivos são formados por células. Ou seja, para que você seja considerado um ser vivo, por mais simples que você seja, você precisa no mínimo de uma célula em sua constituição. E com isso a gente vai ver mais à frente que nós temos os seres unicelulares e também os seres pluricelulares. Outra característica que a gente vai ter aí, como já foi dito para vocês, é que as atividades essenciais, ou seja, tudo o que é necessário para que a vida ocorra, necessariamente vai acontecer no interior de cada célula que o ser vivo possui. Outra coisa que a gente tem, que eu já disse para vocês, é que novas células se formam pela divisão de células já existentes. Ou seja, uma célula ela não vem do nada, ela não é uma mágica. Precisa acontecer todo o processo de reprodução para que novas possam ser geradas. Como já foi dito para vocês, a célula é a menor unidade da vida. A menor constituição que a gente tem no nosso corpo enquanto organismo vai ser aí uma célula. E aí, para a gente seguir, nós temos aí um pouquinho do que seria essa célula que eu tanto tenho falado para vocês. A célula, gente, ela é a estrutura básica de todos os seres vivos. E como eu já mencionei para vocês, todos os seres vivos eles vão ser formados por uma ou mais células. E é dentro de cada célula que a gente vai ter transformações químicas para que a vida possa ser mantida e a gente vai ter também alguns processos essenciais. E aí, que processos são esses que precisam estar acontecendo dentro da célula? Vai ser o processo de produção de energia, vai ser também o processo de formação e renovação de todos os componentes do nosso corpo e do corpo dos demais seres vivos. Então, esses são só alguns trabalhos que a célula vai acabar desenvolvendo, apesar de ser tão pequena. E aí, seguindo, vale a gente trazer também, que como vocês podem ver aí na imagem, que dependendo de onde essa célula está localizada, ela vai ter uma estrutura bem particular. E aí, como já foi dito para vocês também, basicamente em todo o nosso corpo nós vamos ter essas células distribuídas. E aí, uma célula também a gente pode dizer que ela se caracteriza por ser uma estrutura viva. Aí está aparecendo para vocês células lá do sistema nervoso e está aparecendo aí também, por exemplo, células que compõem o nosso sistema sanguíneo. E aí, seguindo também, vale a gente trazer o seguinte, que como vocês podem ver aí nas duas imagens, nós temos vários tipos de seres vivos. E como nós temos vários tipos de seres vivos, nem todos vão ser iguais. Aí na imagem vocês podem ver, primeiro,
a representação de seres microscópicos, que são os protozoários, e embaixo vocês podem ver a imagem de um gato, que é algo mais comum. E aí o que a gente pode trazer de semelhança entre esses seres? Primeiro, os protozoários a gente não vê, a gente só consegue visualizar com a utilização do microscópio, mas ainda assim, apesar de ser seres vivos muito pequenos, eles possuem a estrutura de células. E os gatos e todos os outros animais e seres também vão possuir células. E aí a gente vai entender agora como é que a gente pode fazer a classificação quanto ao número de células. Se esse indivíduo só possuir uma célula, nós vamos chamar de ser unicelular. Agora, se dentro do seu organismo ele tiver a constituição de mais de uma célula, nós vamos chamar de ser pluricelular. E aí, seguindo, vale a gente trazer também que quando a gente fala desses seres unicelulares, eles são os seres que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Enquanto os seres pluricelulares, que são esses formados por duas ou mais células, eles já podem ser vistos sem necessariamente você precisar de um microscópio ou qualquer outro instrumento, porque você consegue visualizar a imagem de um cachorro, de um gato, de um ser humano ou de uma planta, por exemplo. E aí, para a gente continuar, o que mais que a gente tem que entender quando fala de citologia? Também tem a parte estrutural, ou seja, como é que a gente pode falar da célula em termos de estrutura? E aí vocês podem ver na tela que nós temos dois tipos de células. Células eucariontes e células procariontes. E aí o que a gente observa nessa imagem? Na célula eucarionte, ela é uma célula muito mais complexa. Vocês podem observar que ela tem um número de componentes superior à célula procarionte, que é considerada uma célula inferior, porque ela não vai ter a mesma quantidade de estruturas, tá? E aí, entre as estruturas principais que a gente pode citar dentro de uma célula, nós vamos ter aí a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Só que esse núcleo, ele não vai estar presente na célula procarionte, porque ela ainda é muito simples. A estrutura do núcleo, a gente só vai observar na célula chamada de eucarionte. Então, essas são algumas estruturas que a gente pode visualizar aí. E para além disso, a gente pode ver também que a célula que forma o organismo de muitos dos seres vivos, ela vai ser aí a célula do tipo eucarionte. Os únicos seres que vão ter essa célula mais simples, que é a procarionte, vão ser as bactérias. E aí, para a gente continuar, vale a gente trazer também que além de célula procarionte e eucarionte, nós também temos diferenças de células eucariontes. Eu posso ter a célula eucarionte animal e posso ter a célula eucarionte vegetal. E aí, por que eu vou apresentar essa diferença entre essas células? Porque se eu estou falando de um organismo vegetal, as necessidades que ele vai apresentar são diferentes das necessidades e adaptações que o animal precisa. Então, por isso, a gente vai ter essa diferença celular também. A célula animal tem suas próprias estruturas e a célula vegetal também tem partes que são bem particulares dela. E é claro que elas têm algumas estruturas também em comum, mas, como eu já disse para vocês, precisa ter algumas em particular. E aí vamos entender um pouquinho de algumas estruturas. Começando de fora para dentro, nós temos aí a membrana plasmática. A membrana plasmática é responsável por envolver a célula e controlar a entrada e a saída de materiais. Ou seja, essa membrana plasmática é como se fosse um cercado em volta de uma casa. É o que está protegendo, está em volta. E aí, como já foi dito, vai conseguir também fazer essa função de controle de quem pode entrar e de quem está autorizado a sair. E é essencial para o funcionamento celular. Além da membrana plasmática, nós também vamos ter aí o citoplasma. O citoplasma, ele já é um líquido viscoso presente em toda a célula. Nesse líquido é onde eu vou encontrar todas as outras organelas realizando as suas funções. E esse citoplasma e a membrana que já foi dito vão estar presentes aí nos seres procariontes. Além do citoplasma, nós também vamos ter a estrutura do núcleo. Esse núcleo, ele já vai estar presente só na célula eucarionte.
porque já é para uma célula um pouquinho mais especializada. E aí, para que serve esse núcleo? Esse núcleo ele vai servir para armazenar o conteúdo mais importante, ou seja, ele vai servir para armazenar o material genético. E aí, esse núcleo ele funciona como se fosse um cofre. No cofre, você vai guardar o que há de mais precioso. E o que tem de mais precioso no nosso corpo e nos demais seres vai ser o nosso DNA, que carrega todas as nossas características e, consequentemente, todas as nossas informações. E aí, para além disso, a gente tem agora algumas questões aí que a gente vai trabalhar um pouquinho disso que eu expliquei para vocês, que vai ser o nosso exercitando, que ele resume aí um pouquinho de toda essa teoria e de todas essas três principais estruturas que uma célula pode possuir, tá? Então, vamos trabalhar agora essas questões para ver se vocês conseguiram entender um pouquinho do que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. E de acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir, então, não pode ser considerado um ser vivo? Ou seja, qual desses seres aí que ele não apresenta célula? Letra A, homem. Letra B, musgos. Letra C, vírus. Ou letra D, fungos? E aí, qual desses que não tem células? Nesse caso, pessoal, o único indivíduo aí que não vai possuir células vai ser aí o grupo dos vírus, porque eles não são considerados seres vivos. Lembra do que eu disse lá no início? Para eu ser considerado um ser vivo, obrigatoriamente eu preciso ter uma célula própria. E os vírus, eles não possuem células, na verdade, o que eles fazem é a invasão de células de outros organismos. Então, por isso, eles vão ser os únicos aí que não vão ser considerados um ser vivo, porque eles não possuem células em sua constituição. Na nossa segunda pergunta, nós temos aí: a teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresentam afirmação relacionada com essa teoria. Letra A: todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Letra B: todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Letra C: as células são as unidades funcionais dos organismos vivos. E a letra D: uma célula só pode originar-se de outra existente. E aí, pessoal, dessas aí, qual é a que não tem nenhuma relação com a teoria celular? Nesse caso aí, a única que não tem relação é a alternativa B. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Lembra do que eu falei para vocês? Essa estrutura do núcleo, ela só vai estar presente em células eucariontes, que é uma célula um pouquinho mais complexa e mais especializada. Quem não possui estrutura de núcleo, consequentemente tem a célula do tipo procarionte, que é a célula observada lá nas bactérias, que ainda assim também são seres vivos, só que no caso não possuem a estrutura do núcleo para armazenar o material genético. E aí, com essas duas questões de hoje, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.